A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, que é maravilhosa. É a palavra de Deus que é uma bússola na minha vida e na sua. Estamos trabalhando no livro de Ruth, que é um livro glorioso. Hoje vamos para o capítulo 3, quando Noemi orienta Ruth. E o tema hoje é: fique atento ou atenta às orientações de Deus. Se você vai pela manhã, bom dia. Se for pela tarde, boa tarde. Se for pela noite, boa noite. Vamos aprender com a palavra? Fique atenta, porque aquele conselho que você está recebendo, aquele direcionamento que você está tendo depois de orar, de clamar, de aguardar, é do Senhor. Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha, precisa arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai derrubar a cevada, debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave, põe perfume e vista o seu melhor vestido, depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar, então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali, e ele dirá o que você deve fazer. Uma orientação estranha, não é verdade? Uma mulher, uma viúva aí, aquele homem deitar nos pés dele e levantar o lençol e deixar os pés deles expostos, os pés dele. Aos nossos olhos não tem nem fundamento, né? Não faz sentido uma coisa dessa. Mas isso fazia parte da tradição da época. Então, não tinha nada demais. Noemi não estava incentivando ela a ficar com o homem, não. Ela estava orientando como ia se acontecer aquele negócio. Porque aquela orientação vinha da parte do Senhor. É como você está passando uma grande dificuldade e querer sair e o Senhor dizer não. Ele sabe o porquê. É uma enfermidade que chega de repente. É tanta coisa que pode acontecer na tua e na minha vida e o Senhor está naquele negócio. Mas como diz João 13:7, o que acontece hoje, o que Ele permite hoje, o que Ele faz hoje, amanhã a gente vai entender. E foi exatamente o conselho que Noemi deu a Ruth. No meio da noite, no meio da noite ele acordou. De repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Veja que no meio da noite ele se acordou. Ele se acordou no meio da noite, aquilo já era o agir de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tira sono de rei. Então, Deus tirou o sono dele para ele acordar, para o Senhor trabalhar naquela situação. Ele perguntou: quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada. Respondeu ela: o Senhor é nosso parente chegado. Por isso tem o dever de me proteger. Corajosa, né? Determinada com aquelas palavras. Mas foi sua sogra que orientou. Sua sogra não era uma mulher errada, não era uma mulher que estava apoiando ela se deitar com o homem, não. A sua sogra estava indo de acordo com os costumes da época e sabia que ele era o resgatador, porque ele era parente de Noemi, então ele poderia casar com Ruth. E se Noemi fez isso, também conhecia o caráter de Boaz. E a gente sabe que Boaz ali o tempo todo cuidou de Ruth, mandou seus funcionários ajudar ela, não deixou que eles mexessem com ela, e um homem que falava de Deus. Uma pessoa que fala de Deus, que anda com Deus, tem integridade. Boaz respondeu: que o Senhor abençoe minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Ele disse: você não foi procurar um homem mais rico ou pobre. Perdão, essa é a Bíblia que eu estou lendo, é em letra pequena, eu fico meia, mas só que é na linguagem de hoje. Ele disse que ela não só abençoou a sogra dela, mas agora estava se preocupando com o nome da família
do falecido, porque ele sabia tudo que ela estava fazendo ali fazia parte da cultura e que ele realmente era o parente mais chegado que poderia casar-se com ela. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. Veja o que ele disse. Na cidade todo mundo sabe que você é uma mulher direita. O testemunho. As atitudes de Ruth. O testemunho da gente, nossas atitudes, é fundamental. É o que faz a diferença na minha e na tua vida. E ele disse que todo mundo sabia que ela era uma mulher direita. Muito forte, não é verdade? De fato, sou parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite. De manhã, nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem. Mas se não quiser, prometo por Deus, ô Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Ele disse que tinha um parente mais chegado. Isso prova que Boaz era um homem correto, queria fazer tudo certo. Mas ele disse, deite-se novamente. Ele não foi com enxerimento. Ele não foi com falta de respeito. Porque quando um homem é de Deus e uma mulher é de Deus, tudo sai com ordem e decência. Louvado seja Deus. Então, Ruth passou o resto da noite, deitou aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que a mulher havia ido lá. Veja que Boaz não queria para ela não ser falada. E ela é uma mulher obediente e correta para a glória de Deus. Então Boaz disse, tire a sua capa, estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e ajudou e pôs no ombro e Ruth voltou para a cidade. Ainda voltou abençoada, com alimentação para a casa da sua sogra. A Bíblia diz que na casa de Deus há vasos de honra e de desonra. E a gente vê aqui tanto ela como ele, vasos de honra. Vasos para fazer a coisa correta. Que eu e você fiquem atentos às orientações do Senhor, mas para fazer a coisa correta. Porque eu quero ser vaso de honra e eu sei que você também. Quando ela chegou à casa, a sua sogra perguntou como foram as coisas, minha filha, e Ruth contou tudo que Boaz tinha feito por ela e disse ainda, ele também me deu toda essa cevada e disse, não volte para casa sem levar alguma coisa para a sua sogra. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa. Então Noemi disse, agora minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver este assunto ainda hoje. Noemi conhecia quem era Boaz. Noemi sabe exatamente o conselho que deu a Ruth. Mas aquele conceito, aquela orientação veio de Deus. Porque desde que elas chegaram na cidade, que Deus já estava traçando tudo aquilo. Porque quando a gente obedece, quando a gente está na presença de Deus, seja com enfermidade, com dor, com tristeza, com perca ou não, na hora certa Ele honra. Primeiro Ele quer ver nossa fé. Primeiro Ele quer ver nossa perseverança. Para depois Ele dar a bênção. Veja que Noemi diz, tenha paciência. A Bíblia diz, esperei confiantemente com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A sua necessidade e a minha temos, mas o segredo é ter paciência. Porque Deus tem propósito com cada situação, mas Ele também tem uma agenda no céu que Ele trabalha tudo na hora certa. Porque se o propósito não aconteceu ainda, é porque não estamos preparados ainda. Se estamos passando por dificuldade, Ele está trabalhando dentro de nós, para depois o poder de Deus ser glorificado na minha e na tua vida. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.